boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, feriado, mas nós estamos aqui ao vivo com vocês e muita coisa pra gente contar, comentar, opinar, discutir, tudo aquilo que a gente faz na nossa Roda da Fofoca, hoje com o Vladimir Alves e também com o Felipe Campos. E, aliás, tem os bafões do Felipe Campos. E hoje a gente tem um convidado muito especial também que vai dar uma entrevista aqui no nosso programa, tá? Mas antes de tudo isso, você sabe que sempre tem a nossa primeira página. E a primeira página de hoje é sobre um assunto que está rendendo até agora por conta do desabafo de William Bonner nas redes sociais. Isso depois que Fátima Bernardes assumiu o namoro com o Túlio Gadelha. Ele, na sequência, resolveu se deixar fotografar de todos os ângulos com a sua namorada. E aí, tudo aquilo que, inclusive, nós comentamos aqui também, de que estava, né, muito na cara de que, de repente, ele estava ali querendo mostrar tanto a namorada quanto a Fátima estava mostrando o namorado, porque ele sempre tinha sido discretíssimo e, de repente, quando ela vem e fica com o lado da sua vida sentimental absolutamente transparente e assumido, e pelo jeito eles estão muito apaixonados, aí lá vem ele e se deixa fotografar e abraça daqui, beija dali, segura de lá, coisa que ele nunca tinha feito antes. Pessoal, soma 2 mais 2, nem sempre são 5, não, né? Às vezes são exatamente 4 mesmo, exatamente aquilo que a gente está vendo. E essa reação do público, ele ficou muito chateado. Falar que ele estava com dor de cotovelo por causa da Fátima, está namorando um gatão, um cara aí, não é, 20 anos mais jovem, essa coisa toda, 25 anos mais jovem, parece que tinha abalado as estruturas do William Bonner, e ele ficou píssico com essa história, ele não gostou nem um pouco, e aí ele fez um desabafo nas redes sociais, que depois, não é, tem um momento desse desabafo que ele se dirige mais aos haters. Aí não é ao pessoal que falou de dor de cotovelo, que falou de ciúminho, que falou que o Túlio é 10 vezes mais bonito do que ele. Não era mais tanto isso. Aí era mais para aquele povo que pega pesado de verdade, que entra para xingar, que entra para agredir, que entra para humilhar, que são os haters, não é? Os odiadores que usam, e o paraíso deles é a internet. Então, em um determinado momento, a parte do desabafo mais pesada, aí já é dirigida exatamente aos haters, aos odiadores. Esse pessoal que entrou nas redes sociais, que entrou na rede social do William Bonner para xingar, não até para fazer uma fofoquinha, fazer uma brincadeira, não foi para isso não, porque sempre tem, né? E eles pegam pesado de verdade. Então, eu vou ler para vocês completo o desabafo do William Bonner. Tem uma frase dele que já virou, olha aí, ó, a frase da semana: saudável é viver a própria vida. Ele não quer ninguém se metendo na vida dele, mas não tem jeito, pessoa pública é isso. E mais do que isso, ele se expôs, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe a curiosidade das pessoas em relação aí à vida sentimental dos outros. Então, ele sabia, ele quis, de alguma maneira ele quis que realmente o namoro dele aparecesse tanto quanto da Fátima Bernardes. Isso o Bonner não adianta querer negar, porque é muito claro, é muito óbvio, na verdade. Mas esse é o desabafo dele e eu vou ler para vocês na íntegra. Olha aqui. No espaço de comentários de uma foto de paisagem, essas pessoas expõem os seus preconceitos, seus recalques, sua desinformação de uma forma deprimente e palpitam sobre as vidas de outras pessoas de maneira absurda, às vezes até criminosa, em tom de ameaça. Um sujeito saudável e feliz consigo mesmo não faz isso, começou ele. Aí ele prossegue dizendo assim: algumas pessoas se imaginam no direito de agredir adultos que tomaram decisões sobre as vidas deles. O simples fato de o bem-estar dessas pessoas ser tão afetado pelos caminhos que os outros escolheram para si é um indicativo de que elas precisam de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja espiritual,
espiritual. Isso não é saudável. Saudável é viver a própria vida. Aqui está a frase que virou a frase da semana, inclusive já vai estar em meio às frases, né? Aquela seleção de frases das revistas, as grandes revistas de final de semana. A Veja já publicou nas redes sociais a frase dele: saudável é viver a própria vida. Ele fala isso aqui justamente quando ele diz, não é? Que essas pessoas que se incomodam com a vida dos outros, elas precisam de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja espiritual. Não é saudável. Saudável é viver a própria vida, aproveitá-la como uma bênção. Essas pessoas cheias de ódio e agressividade insultam e opinam sobre algo que não diz respeito a elas de forma nenhuma, disparou William Bonner. E por fim, ele disse o seguinte, olha, ele pediu para que ele fosse respeitado. E ele fala, saudável é trilhar o caminho pavimentado pelo respeito aos outros, respeito às decisões que outras pessoas tomam sobre as vidas delas, respeito ao direito que todo mundo tem de buscar a própria felicidade, que só se completa quando também é encontrada por quem você ama ou admira ou simplesmente respeita, finalizou o William Bonner. Então, esse é o textão que ele publicou mesmo, que ele postou aí nas redes sociais, depois de toda a reação, não é? Que, na verdade, as pessoas aí estavam falando e comentando o fato dele ter vindo a público, não é? Aparecido em público, na verdade, ao lado da sua namorada, mas de uma maneira mais informal, mais íntima até, de namorados mesmo, coisa que ele nunca fez, e com vários ângulos muito parecidos aos da Fátima Bernardes nas primeiras fotos. Não é? Em que ela assume o romance com o Túlio, que é aquele passeio no shopping. Imagina que ele tinha posado alguma vez assim, quer dizer, isso nem foi posado, mas se deixaram fotografar, né? Ele sabia que ele seguido pelos paparazzi, ainda mais estando com a namorada, que todo mundo já quis flagrar e teve muito pouco flagra, desde que ela foi descoberta na vida dele, isso logo depois da separação. Já se falava um pouquinho antes, mas logo depois da separação oficial e formal, aí houve 2 flagras, se eu não me engano. Depois disso, nunca mais. E aí ela vem numa semana, ele vem na mesma semana, na mesma sequência, com o mesmo tipo de pose. Aí não adianta que as pessoas, não querer que as pessoas falem. Falam, mas existe um determinado nível desses comentários, não é? Que é exatamente aquele nível até de uma fofoquinha saudável, até de trocas de opinião sobre comportamento. Agora, xingamento, ameaça, né? Entrar para realmente pegar pesado, para humilhar as pessoas também, aí é uma outra coisa. Aí eu concordo com o Bonner, aí é quando ele fala, precisa de ajuda psicológica, psiquiatra, talvez até espiritual. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque é a pior face das redes sociais. Eu acho um grande avanço, né? Acho uma coisa maravilhosa, na verdade. Agora, essa face negra das redes sociais, essa é preocupante. Essa sempre é uma sombra, né? Em cima de tanta evolução e tanto progresso tecnológico que acaba trazendo para a gente toda essa evolução da velocidade da comunicação e da possibilidade de você se aproximar de pessoas do outro lado do mundo, de você organizar movimentos, né, em vários cantos da Terra ao mesmo tempo, transformar realmente o nosso planeta na nossa casa como um todo. Isso eu acho maravilhoso, mas esse lado sombra, aí a gente concorda com o Bonner. O resto não. Ele é pessoa pública, ele se expôs, os comentários são assim, fundamentalmente do bem, tipo, né, ver ele com a namorada, com o novo amor, a Fátima seja feliz, legal, agora cada um no seu canto, cada um com o seu novo amor. Ponto. Até aí, perfeito. Agora o resto, de verdade, não é. Felipe Campos, muito boa tarde. Boa tarde, tudo Sônia. Bom, querido? Tudo. Então tá bom. Pois é. Vladimir Alves, tudo Boa bem? tarde, Sônia Abrão, tudo bem? O que foi? Não se conformou aí, não? Eu acho que assim, ele, na verdade eu concordo, assim, obviamente que ninguém tem o direito de ficar esculachando absolutamente ninguém em rede social. De jeito nenhum. Mas também o Bonner deveria ter feito também isso antes, né? Ele deveria ter mostrado essa relação, deveria ter exposto também, óbvio. Ele esperou a Fátima assumir primeiro e depois pegou.
Mas é óbvio, ninguém óbvio tem que ia dar esse buchicho todo, né? Mas ele deveria ter colocado, exposto da forma como ela expôs também, que eu achei uma grande bobagem, até porque está numa relação, eu acho que tem que colocar ela mesmo, tem que expor, porque falar assim, porque a minha vida é privada, tudo bem, mas você não é nada privado, porque você faz o maior jornal do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, quem é que não quer saber sobre a namorada, sobre quem está com o William Bonner, enfim? Então, meu amor, agora segura a peteca. Agora já desabafou também, já deve passar logo, né? Mas assim, no começo eles negam, eles falam que é mentira, que a gente está inventando. O nome da Natasha Dantas já vem sendo ventilado há muito tempo. E desde então, aquela história assim, de que ela teria sido o pivô da separação, não há nenhuma prova. As pessoas especularam. Aí, ok, a gente respeita. Pode ter sido a gota d'água, o fator que fez com que a coisa se concretizasse. Eles já não estavam bem há 2 anos, né? Cenário. Mas assim, aí quando o nome dela surge, as pessoas desmentem, falam que não, a imprensa está errada, a imprensa faz fofoca, vocês especulam muito. Aí depois, com o tempo, basta a Fátima Bernardes mostrar o seu novo amor para o mundo, aí ele decide também mostrar a Natasha Dantas. Aí não vê, é coisa encomendada. Claro. Agora, em relação ao texto, eu acho que ele tem 80% de razão no que ele escreveu. Aliás, é um texto muito bem escrito. No que ele fala assim das pessoas. O povo já está falando que a mulher é feia, que a mulher usa tamanho M. O povo também da namorada dele? Já estão falando isso, sabe? Então é chato. Ele tem razão no que escreveu, porque tem uma torcida que parece que é contra, a gente invejosa, a gente que não tem o que fazer. Aí ele pede até tratamento espiritual. Tem que rezar, tem que tirar o espírito. Porque tá certo, Bonner, é tudo uma penada mesmo, não tem jeito. Quem faz isso é uma penada. Então, nesse ponto aí, ele tem razão, né? Ele tá certo no que ele expôs aí, que as pessoas acabam... você acaba mostrando o seu relacionamento, parece que as pessoas têm inveja. Olha, estão vivendo, estão felizes, os filhos aprovaram os dois relacionamentos, mal, né? Então, tá certo. Agora, quando a gente falar, né, também, né, se a gente tiver razão, dá um crédito, fala, ó, tô namorando sim, né? Porque o único que defende a gente é o tempo, né? Você já perceberam? O tempo é o senhor da verdade, nossa única defesa. O tempo mostra. Vamos fazer depois uma foto e uma janela, a gente esperando assim. Esperando muita coisa se confirmar. É bem isso. Mas eu acho que ele tem que ser feliz também, quanto a Fátima tem que ser também. Claro, mas obviamente mas é que todo mundo seja feliz, né? Se vida que segue, vai. Claro. Acho que agora o que tinha para acontecer em termos de ex-casal, o William Bonner e Fátima Bernardes já aconteceu, né? Já cada um com seu novo amor e é isso mesmo. Vida que segue e ponto final, viu? Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos conversar com esse rapaz que vocês sempre torceram tanto por ele, acompanharam a história dele. Ontem a gente deu em primeira mão aqui no nosso programa que o Fabiano Martins ganhou, não é, na justiça o processo que o pai estava movendo contra ele. Esse pai é o cantor sertanejo Marciano, como vocês sabem. Fabiano já está aqui com a gente. Boa tarde, Fabiano. Beijo para você, viu? Faz um tchauzinho para a câmera. Aí, tá bom? Daqui a pouco a gente tá aí com você e vamos bater aquele papo. O pessoal tá pedindo muito para ele cantar um pouco pra gente também. Vai acontecer, tá certo? Mas olha, e os bafões do Felipe Campos. E também o Vladimir Alves com muita coisa que ele traz para contar aqui pra gente, para nós comentarmos, viu? Deixa o Felipe lacrando com essa gravata borboleta metálica. A Margarete está te elogiando. Muito obrigado. Olha só. Ele diz que é roupa de feriado. Eu tomei banho hoje. Tomei banho, feriado. Quarta-feira, né? Diz que quarta e sábado é dia de tomar banho. Aproveitei para tomar essa gravata, hein? Depois eu quero que você... Eu vou igual, fazer as depois contas. fala do MC Guimê e da Lecha, né? Que tá ostentando. Não, Exatamente. Exatamente, viu? É do Clodovil? Essa? Não, né? É o Marmita. Esse é o Marmita, não é? Tá só te provocando. Olha só que gente, olha aqui. Linda. Muito linda, né? Muito bom gosto, gostei. Isso mesmo. Depois a gente pode dar uma voltinha com ela. Vamos.
Ok, gente, após ser demitida da Globo, a Maitê Proença faz revelações sobre assédio, sobre pagamento e sobre demissão. E esse sempre é o ponto delicado quando existe essa separação, esse fim, né, entre uma empresa e seu funcionário. É aquilo que vai ser dito depois, ou pela própria empresa, ou pelo próprio funcionário, que às vezes o pessoal resolve, né, abrir a caixa preta, né, começar a dizer tudo aquilo que antes não concordava, mas engolia, porque pelo menos tinha o trabalho, resolve colocar em exposição, resolve falar publicamente. E com a Maitê Proença não foi diferente, embora ela tenha classe, ela não sai espinafrando no local de trabalho, não é nada disso. Mas ela deu uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura, onde ela conta casos de assédio, né, que ela passou e como realmente, gente, essa história de assédio, às vezes ela não é tão explícita, o cara não te pega na marra ou fica te perseguindo, e se realmente, nem com altas cantadas ou presentes ou aquela coisa, né, que faz parte também de um assédio, ele consegue o que quer, aí, e tá no seu ambiente de trabalho, é o que ela fala, aí não parte por uma coisa mais agressiva, mas uma coisa que é insistente, que pode durar anos e vai prejudicando a sua carreira. E ela disse que foi isso o que aconteceu com ela. E ela fala, olha, eu fui assediada várias vezes, mas eu dava um passo fora para acabar com aquela situação. Só que às vezes o sujeito é inteligente, ele passa 10 anos tirando papéis de você porque você não cedeu ou falou alguma coisa que não agradou. Esse homem pode minar o seu trabalho. E ó, vocês viram a que ponto as coisas chegam? E ela preferiu não citar nomes, mas deve ser algum diretor poderoso. Senão ela não ia falar, fica minando os seus papéis, tirando os seus papéis durante 10 anos, ou seja, tem o poder de minar realmente a sua carreira. Ela ainda na conversa revelou que um dos diretores da emissora não queria ela, Maitê. Um dos diretores queria um namorado dela e por causa disso também ela sofreu as consequências. Então é muito complicado. Mulher não tem saída, gente. Que coisa horrorosa, né? E ela fala, um diretor queria o meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar ao meu namorado. Que horror. Depois de 6 meses que em conversa com o Boni eu fiquei sabendo o que ocorreu. Depois de 6 meses que em conversa com o Boni eu fiquei sabendo o que ocorreu. Esse diretor tinha me pedido para jogar uma garrafa contra a parede como se fosse um ensaio. Eu joguei. Aí ele gravou, mandou para o Paulo Biratã, na época diretor de novelas da Globo, e disse que eu era louca e que era impossível me dirigir. Adivinha se ela não dançou? Meu Deus! E ela revelou mais coisas. Vai cair a gravata, já fala. Olha aqui, foi muito estranho eu ser demitida sem nenhum aviso prévio. Aqui ela já fala desse fato recente, que foi a demissão dela da Globo. Só soube quando começaram os boatos na imprensa de que eu já tinha sido dispensada. Liguei para a pessoa que tinha me dito que o meu contrato seria renovado e me falaram que de fato ia ser descontinuado. Ela é funcionária, era da Globo desde 1973 e ela diz, eu recebi um salário base e tinha que pedir para fazer um filme comercial ou peça de teatro e você recebe um adicional quando está aplicado em uma novela ou minissérie, por exemplo. Essa era a situação da Maitê Proença. Mas essa história de assédio, né, podem querer até o seu namorado. Nossa, e você paga na sua carreira por causa disso, é muito complicado. Que absurdo. Não, até aí eu acho tudo bem, né? É obviamente que diminui e desclassifica a mulher em todos os sentidos profissionalmente, e isso a gente não tem nem que discutir. Mas o que chama a atenção realmente para ferrar a carreira de vez é você pedir para a pessoa atacar uma garrafa na parede, gravar e depois usar isso contra a pessoa como se ela estivesse dando piti no estúdio. Isso é armação. Não, isso é armação. Isso é muito feio. Nossa, isso aí, eu acho que o Agnaldo Silva ele nem precisa fazer tanta pesquisa de campo. Dentro da própria Globo já sai novela. Já tem chama muita. Maitê e conversa com ela, chama né? Maitê que você tem, olha, histórias fantásticas para você colocar. Inclusive ontem no Bial foi incrível a entrevista do Agnaldo Silva. Acabou indo, porque estava na gaveta essa entrevista, hein? Acabou, foi incrível, foi muito legal. Eu ainda tô gripado,
E acabou que ele foi mesmo, ele foi muito legal, viu? Ele é muito inteligente. Mas essa história da Maitê realmente é de levantar os cabelos, né? Porque isso não se faz com absolutamente ninguém, né? Eu acho que quando chega uma hora, eu acho que na carreira de alguém, principalmente dessas grandes divas, dessas grandes mulheres, essas mulheres enfim, lindas, né? Lindas, essas mulheres né? lindas. Eu acredito que as pessoas, elas começam a olhar a outra, a mulher, enfim, a atriz, seja lá quem for, de uma forma muito banal, como se não tivesse mesmo coração, sentimento. Objeto, pega e fala assim, objeto, olha, se tirar o namorado dela não vai sofrer, entendeu? É louco isso. Não, eu acho que isso é não psicopatia, tá nem se importando. gente. Se sofrer também não é dar conta, eu quero. E o cara ainda deve estar dando expediente lá, né? Porque ela fica nessa de não falar, outras também não falam, e nisso ele vai levando, vai fazendo outras vítimas, que pesa contra ela, pesa contra a mulher, o assédio também, muitas vezes, e aí quando ela pensa que não, pesa contra o namorado. Ou seja, a pessoa acaba sofrendo duas vezes aí, né? Exatamente. Porque o negócio é complicado. E olha aqui, outra atriz que também foi demitida, mas essa tá indo para as cabeças, é a Carolina Ferraz. Em 15 segundos eu te conto. Olhe bem. Essa, a Rede Globo, isso vocês já sabem, ela foi funcionária durante 25 anos da emissora, contratada durante 25 anos pela emissora, e agora ela quer os direitos trabalhistas dela, porque ela era contratada como pessoa jurídica e não física, e ela quer os direitos, e ela disse que ela nunca recebeu férias, 13º, aquelas coisas todas. Isso que a Carolina Ferraz quer, acaba somando 7 milhões de reais em indenização. 7 milhões de reais. Imagina se vocês acham que a Globo quer pagar. Não, nunca. Claro que não. Primeira coisa, ela já perdeu o programa de culinária que ela tinha no canal a cabo, né? Na GNT, que era uma coisa que ninguém estava esperando. Não trabalhar na Globo é uma coisa, mas ela tinha um contrato, um programa no canal a cabo, que é da emissora. Aí, essa dançou também, eu acho que mais em função, me pareceu até, né, uma coisa, então não vai ter nada, sabe o negócio? Claro. Pareceu retaliação, pareceu, apenas isso que a gente está falando, dá essa impressão, que foi muito na sequência da história do processo, ela vem e perde de culinária, que aliás era uma graça de programa também. Aí fica essa história, essa luta não se sabe quanto tempo vai durar, e eu particularmente acho muito difícil que ela saia vitoriosa, torço para que saia, mas acho difícil, porque não é com não é de igual para igual aí, ela está lutando com uma das empresas mais poderosas do país, então vamos aguardar, né? Apesar que eu acho hoje o processo trabalhista no país, ainda bem, é uma das poucas coisas que funcionam ainda um pouquinho, um pouco. Então talvez ela tenha sorte, dependendo do advogado, enfim, o que ela quiser. Passar pelo menos um acordo. Fazer um acordo. Eu acho que um acordo seria uma história interessante, até porque ela é uma mulher, sempre foi uma mulher muito bonita, talentosa. A história da... patrimônio também da Globo, né? Eu, Felipe, individualmente, acredito que realmente possa ter sido uma retaliação, sim, porque ela é do Grupo Globo, a GNT, imagina. então de repente ela perde o programa que é da própria emissora, então óbvio, eu acho vingancinha. que receber, sim. Mas é insustentável, né? Ter no quadro de funcionários uma pessoa que está processando a organização. Faz parte do Grupo Globo. A organização que ela pede milionária. O programa foi um sucesso, solidificou, né? Ela estava bem já assisti mesmo algumas isso. vezes. Apesar que eu não acho que ela combina absolutamente nada com cozinha. Gozado, mas ela cozinha direitinho. Ela cozinha. Sim, talvez por ela não ter essa figura tão típica, eu que detesto cozinha, gostava de assistir a Carolina. Eu gosto da Carolina, eu acho ela uma grande atriz, acho ela uma mulher bonita, só não acho que ela combinava com a cozinha. Mas enfim, eram receitas práticas, bacanas, inteligentes e contemporâneas. Legal, Óbvio que não vem de frente com uma Nigella, enfim, que daí são realmente banqueteiras, culinaristas e tal. Mas a Carolina, eu acho que ela tinha que ter um
engajamento aí numa televisão, fazer alguma coisa e continuar aí nessa pegada de apresentadora, que eu acho que ela foi muito bem. Ela é muito bem mesmo. Olha, daqui a pouquinho, Fabiano Martins, cantor, filho do sertanejo Marciano, falando aqui com a gente como é que ele está se sentindo agora, que ele ganhou o processo que o pai havia movido. O próprio pai havia movido contra o próprio filho, que é uma coisa que o público não engole até agora. Já e já a gente está lá com ele, tá? Fátima Bernardes lamenta nunca ter sido entrevistada por Hebe Camargo. Pois é. Eu pensei que ela fosse lamentar nunca ter entrevistado a Hebe, né? Agora sim. Também, né? Ah, nunca fui entrevistada pela Hebe, é meio mitidinho, mas tudo bem. Não é coisa de fã? Você achou estranho? Sei lá, eu achei como uma questão de nunca ter sido convidada para participar do programa. É uma coisa, porque também vocês não liberam, né? Como ela vai. Mas enquanto a Hebe esteve entre nós, né? A Fátima não era uma celebridade, né? Ela era uma jornalista, né? Que apresentava o Jornal Nacional. Lamenta, né? Tanto que o programa ele entrou no ar, infelizmente, depois que a Hebe faleceu. Mas se a Hebe estivesse viva, com certeza ele iria ser convidado. Ela viu o musical, né? E quem vê o musical se emociona muito e gostaria de ter tido uma proximidade maior com a Hebe, pelo menos de ter ido ao programa da Hebe, eu ter entrevistado, ou no caso da Fátima, ter sido entrevistada pela Hebe. Sim, mas a Globo sempre dificultou muito. Esse é o problema. Eu acho que não era um desejo só da Fátima, eu acho que muitas vezes também a Hebe, a equipe, pensaram em chamar a Fátima e entrevistar, principalmente o programa de Dia da Mulher, que coincidia com o aniversário da Hebe. Elas convidavam mulheres de diversas emissoras, de diversos segmentos. Impossível que o nome da Fátima nunca tenha entrado em pauta. Deve ter entrado em pauta sim, mas a emissora não deve ter liberado. É difícil até hoje, né? Imagina naquela fase mais áurea ainda da carreira da Hebe Camargo. Mas, tadinha, agora não tem jeito. E nós sabemos que quando se trata do jornalismo, é o jornalismo que libera, não tem a ver com o artístico, né? Tem isso então, também, né? Mais difícil ainda. Nessa época, como ela estava muito vinculada ao jornalismo, então talvez a direção do jornalismo, que é uma área completamente independente do artístico, não tenha liberado ela justamente para participar. Agora que ela já se ofereceu, pode gravar com o Marcelo. É verdade, eu gravei com o Marcelo ontem, já vou comentar para vocês. Olha aqui, só mostrar aqui, Marmita, falando na Fátima Bernardes. Ai, mas tá muito feio. Deixa eu ver se dá para clarear aqui. É a Fátima com a Ivete Sangalo, as duas segurando o barrigão das gêmeas aí. Eu achei muito legal essa foto, né? Muito legal mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar do Marcelo Carvalho, filho da Hebe, já que a Fátima tocou nesse assunto. Foi legal a entrevista porque ontem. Eu tenho uma coisinha para vocês dois. Para nós? Exatamente. Achei um carinho para vocês, do Marcelo, tá? Bacana. Mas olha, agora eu vou falar aqui com a Valine, agora nós vamos lá conversar. E acusado de ganhar cargo por namorar Fátima Bernardes, Túlio Gadelha se revolta. E vai ter tanto desdobramento esse romance ainda. Mas agora nosso assunto é outro. Nós vamos conversar com ele, com o Fabiano. Tá bom, querido? Bom te ver. E agora, num momento bom, graças a Deus, né? Ufa, né? Ufa! Eu gostei que você começou sua mensagem assim, ufa! Foi um alívio, realmente. Eu confesso que tá um pouco preocupado, né? Porque a gente, enfim, não dá pra entender, porque tem juízes e juízes, né? Cada um interpreta de uma forma. Claro, né? A gente então eu tava bem ansioso, assim, pra saber o resultado. E quando é que você soube, efetivamente? Sábado eu tava tocando, e aí quando eu vi o celular, tinha chamado meu advogado, tipo, eu preciso falar urgente com você. Já logo imaginei que seria sobre o processo, né? Aí Mas você gelou, né? Gelei mais porque ele fez um drama, né? Ele chegou e falou, então, cara, a gente trabalhou, você sabe o que a gente fez. Eu falei, putz, perdi. Aí, bicho, dá um grito que a gente ganhou. Olha. Nossa, aí foi um peso, assim, que saiu. Você gritou mesmo? Gritei. Gritei porque só Deus sabe o que eu passei, sabe? Desde o começo, quando eu fiquei sabendo que eu estava sendo processado pelo meu próprio pai. Enfim, foi um desabafo mesmo, né? um alívio. Porque, olha, isso até que, claro que para quem está vivendo a situação é muito demorado, mas a justiça, eu achei que foi até rápida nisso, porque o Fabiano esteve aqui no nosso programa contando esse pesadelo de ser processado pelo próprio pai, pelo próprio Marciano, em junho desse ano.
Né? Em junho? Foi em junho que você veio. A gente foi consultar lá no nosso arquivo, mais precisamente o dia 5 de junho. Olha. Né? E de repente, olha aí, em novembro já sai a sentença. Cabe recurso, não cabe recurso? O teu advogado falou sobre isso? Falou. Sim, cabe recurso, é claro, mas é praticamente irreversível, né? Porque o juiz... Ele foi muito leu a claro, sentença. né? Nossa, nós lemos ontem. O juiz, ele lá. foi de uma forma, assim, né? Muito serena. E, enfim, e muito objetivo, ele falou pro Marciano, né? Que, tipo assim, você tá errado, tipo... Sim. Enfim, ele... É um desabafo, não é a intenção de denegrir a imagem Inclusive, de no ninguém. final lá da sentença, ele fala, inclusive, o próprio Marciano tem que pagar agora todas as causas, né? Ah, tem isso processuais. também, ai, graças a Deus, você não vai precisar tirar nada, um o tostão do juiz seu colocou bolso. para ele pagar tudo, enfim. Então, esse juiz, assim, mas eu creio muito em Deus, Sônia, sabe? Eu acho que foi Deus que encaminhou esse juiz, né? Colocou na mão desse juiz. E com certeza o juiz se colocou no meu lugar, viu que realmente, enfim, tudo que eu tinha feito, tudo que eu fiz foi um desabafo de tudo aquilo que eu passei nesses anos todos, né? Então, sim. Obrigado a esse juiz, se ele estiver vendo. Obrigada mesmo, né? Porque, olha, a gente também ficou muito feliz com essa notícia. Felipe e Vlad, podem perguntar o que vocês quiserem. Essa questão que você falou agora, de que você não vai precisar pagar as custas, porque agora é ele que vai ter que pagar. Às vezes as pessoas veem o caso assim rapidamente e pensam em algum pedido de indenização, algum pedido de dinheiro, algum pedido, enfim, de qualquer coisa. Nesse caso, o processo só foi movido por conta daquela publicação de mau caráter, né? Sim. Esse processo, neste caso agora, que você ganhou. Sim, as pessoas perguntam para mim, aonde eu canto, todo mundo fala, pô, Luiz, agora, você tem que processar o seu pai. Não, eu não vou processar ele. Eu acho que... Não vai pagar na mesma moeda? Não vou processar meu pai. Quero que Deus abençoe ele, sabe, não tem por que eu processar ele, não tem por que eu agir da mesma forma que ele agiu. Eu só quero que ele reflita, porque eu vejo isso com maldade que ele fez para mim, entendeu? Eu só peço isso para ele, que ele reflita e que a mão de Deus, ela pesa, entendeu? Então, não foi justo o que ele fez comigo. Mas processar meu pai, não vou processar, não tem porquê também, entendeu? E Fabiano, e durante esse processo todo, vocês realmente não se falaram, em nenhum momento ele quis saber de você, ele tentou saber da sua situação, se você tinha ou não possibilidades. Como que você enxergou toda essa história? Olha, eu não consigo entender, ninguém consegue entender o silêncio dele. Ele não se manifesta, ele não fala nada, ele só solta nota. Tá, e quando ele dá na telha, ele processa. Ele vai na televisão, ele vai em todos os programas de televisão e simplesmente não fala um A sobre isso. Por quê? Não sei. Eu acho que ele deveria falar, né? Eu acho que, com respeito aos fãs que ele tem... Mas eu acho que ele não tem muito como se explicar, né? Ninguém aceita. Nada que ele disser vai justificar esse comportamento. Você viu que o juiz falou na sentença lá que, em momento algum, ele se preocupou... se era verdade ou mentira o que você estava falando. Se era verdade ou mentira. Só com a o juiz, ele se preocupou com a imagem dele. Entendeu? Enfim. Então, o juiz falou isso na sentença, não sei se você viu. Sim, nós lemos a sentença inteira ontem aqui no nosso programa, comentamos inclusive esses detalhes, porque eles são fundamentais mesmo, né? Eles são de um olhar muito apurado sobre essa questão. Quando ele fala que você tem direito de falar a sua biografia, ou seja, claro, de contar a sua história. E nesse post que eu fiz, o ano passado, eu não falei mentira nenhuma sobre ele, eu não... Não denegriu a imagem dele. Eu não denegri, mas quando você tem mau caráter, eu quis dizer que o pai que rejeita um filho, para mim, e eu falo isso aqui, é mau caráter. Eu acho que filho e pai é sagrado, entendeu? Diante de Deus. Eu acho, você vê o Roberto Carlos, assumiu o filho dele, o Ronaldo, jogador, apareceu um filho, sumiu. Claro. Poxa, eu fico pensando assim, Sônia, seria tão bacana se meu pai fizesse comigo o que o Leonardo faz com o Zé Felipe. Sim. Acho tão bacana ele chegasse, pô, vamos lá, você canta, vamos gravar uma música junto. Eu acho que seria tão mais bonito para a imagem dele. A gente porque, não consegue poxa, eu sou um cara honesto, eu sou um cara que luto pelo meu sonho, não sou um cara mau caráter, enfim, não sou um cara que mexe com coisa errada. Eu acho que eu era para ser um orgulho para ele. E hoje você pretende ter alguma relação com ele, ou a partir desse processo, agora também você não quer nenhum tipo de aproximação? Não, cara, em momento algum, Felipe,
Eu sempre falo isso. Se meu pai quiser uma conversa, olho a olho, homem a homem, para a gente resolver toda essa situação, eu estou disposto. Se ele quiser me dar um abraço, eu dou um abraço nele. Enfim, se ele quiser me pedir perdão, eu perdoo ele. Se ele acha que eu fiz algo, que eu magoei ele, eu sou humilde a ponto de pedir perdão para ele. Eu estou disposto a conversar com meu pai a hora que ele quiser. É ele que não quer, é ele que não procura, ele fecha todas as portas, você entendeu? Então as pessoas têm que saber isso, não sou eu. Estou aberto a tudo. Enfim, se ele quiser uma conversa, a gente conversa, não tem... muito triste, né, toda essa situação, né, Vlad? É complicado porque lá no post que o Fabiano fez, em todo momento você o chama de pai. Você tem essa... Entre aspas, né? Entre aspas, eu abro... Mas assim, você sempre cita pai em tudo, até para forçá-lo a enxergar essa realidade que parece que ele não quer enxergar. Então, na verdade, é muito complicado, porque o que ninguém sabe, existe uma gravação que ele falou com a Marciane, que é a filha que ele também rejeita, que mora em Diadema, e tem um trecho dessa gravação que ela mostrou pra mim, onde ele fala assim pra ela: você tem certeza que ele é seu irmão? Que ele é meu filho? Ela: tenho, pai, claro que tem, ele é seu filho. Eu não tenho tanta certeza assim. Nossa. Ele fala nesse áudio: poxa, como assim? 2 exames de DNA aprovado, que sou filho dele, hoje eu uso o sobrenome dele. Como assim? E ele ainda duvida. E o mais interessante é que o Fabiano, ele tem filho. Tem um filho. Tá aí, inclusive, ele chegou, como chama teu filho? Adrian. Adrian, ele chegou com o Adrian. Gente, vocês não imaginam o carinho, o aconchego e a alegria como esse filho, como ele carrega esse menino Adrian junto com ele, sabe? Eu acho que durante todo esse processo, eu acho que o que mais você aprendeu realmente foi aí gerar esse vínculo realmente com teu filho também, né? Cara, meu filho é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Esse menino, acho que mudou muita coisa assim, né? Antes de eu ter o Adrian, eu era um pouco revoltado em relação ao meu pai nunca ter me aceitado como filho, mas depois que me tornei pai, hoje eu tenho outro sentimento. Enfim, esse menino é o grande amor que eu tenho na vida. Por ele eu mato, morro, faço. Eu acho que você falou em revolta, e revolta talvez, eu acho que é uma palavra que cabe um pouco ainda. Você ainda tem essa revolta, né? Hoje não mais. Hoje não mais. Eu acho que, em questão de mágoa, assim, a gente fica um pouco magoado, né? Pelo fato do meu pai nunca me aceitar como filho, porque também eu não consegui entender, sério. Mas hoje eu digo a vocês que tá meio que superado isso. Não tem revolta dele, não tenho ódio do meu pai em momento algum. Eu quero que meu pai continue cantando, alegrando teu público com suas músicas, porque João Mineiro e Marciano é uma dupla que, enfim, o Brasil inteiro respeita e vai sempre respeitar. Ele nunca quis saber, porque assim, olha, a gente não pode mostrar o menino porque é menor de idade, né? Mas olhando para ele, o semblante do Marciano, ver assim o rosto dele, a fisionomia, ele de perfil, o vô nunca quis ver o neto? Cara, teve uma situação muito engraçada que aconteceu ontem de ontem. Eu tava com meu filho, meu filho falou: pai, eu não gosto do meu vô. Por quê? Não, porque eu não gosto de você. E isso marcou pra mim. Ele falou: eu não gosto do meu avô porque eu não gosto de você, pai. Então, eu não gosto dele. Que legal. Ele sabe do avô, mas o avô nunca procurou o neto? Nunca quis conhecer, nunca quis saber do neto, nunca quis, enfim, nunca se interessou por nada. Se teu pai tivesse dentro daquela câmera ali, olha, que tá ligada ali pra você, se você tivesse que falar alguma coisa pra ele depois de tudo isso que aconteceu, de você ter ganhado o processo, o que você diria exatamente pra ele agora? Aqui? Essa aqui. Essa aqui? Qualquer um. Eles te seguem. Olha, Marciano, eu já falei isso lá quando eu publiquei aquele texto no meu Instagram. Eu acho que você deveria refletir um pouco mais de tudo que você fez nesses anos todos, porque eu fiquei sabendo que você era meu pai quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Você nunca quis uma aproximação assim. Você tentou uma época em 2008, só que você sabe que não foi verdadeira. Eu acho que você já está numa idade que você precisa pensar um pouco mais
porque o mundo, ele gira. Esse processo que você moveu contra mim, eu vejo como covardia da sua parte. Como que você move processo pedindo 20 mil reais de indenização para um cara que está lutando, para um cara que está batalhando? Vamos ver se eu perco esse processo. De onde que eu tirar esses 20 mil reais? Então foi muito mal da sua parte que você fez. Eu espero que você peça perdão, não é para mim não, é para Deus. Peça perdão pro seu público, que tanto gosta de você, que tanto é fã das suas músicas, como assim eu também sou. Então, pensa um pouco mais, cara. Sabe, ter mais Deus no coração. Processar um filho, rejeitar um filho. Que isso, cara? Rejeita o neto também? Rejeita o neto. Eu acho que hoje você tá aí fazendo shows, vai pra televisão aqui, ali, mas tudo isso é supérfluo. Tudo isso, quando você morrer, não vai nada com você pro caixão, cara. Pensa mais, beleza? Se você quiser conversar, aqui tô eu. E se você quiser um abraço, aqui tô eu. Sério então, mesmo? Sim, eu não tenho mágoa dele. Já tive muito, Sônia, mas hoje não mais. Hoje eu não consigo ter mágoa dele em momento algum. Eu acho que... mas de repente você não acha que era melhor arriscar ele da sua vida? Que isso é um caso sem esperança, sem solução, ele não vai mudar. Olha, eu não vou procurar ele. Tá. Você entendeu? Eu falo isso se ele sentir, e assim, desde que seja de coração. Não Então, uma coisa forçada, tá, né? por empresários, ó, vai lá, faça isso, porque uma você questão não de imagem, mais. né? Não, assim eu não quero. Eu quero que seja de coração. Uma coisa que ele sentir no coração dele, falar, eu devo pedir desculpas para ele. Tá Se certo. for de coração, eu aceito. Se não for, não Tá, adianta. eu vou dar um recadinho, na volta eu vou te fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, a gente nem imagina qual vai ser a sua resposta, mas eu volto em um minutinho e a gente te faz essa pergunta. O canal a cabo, que é da emissora. Aí essa dançou também, eu acho que mais em função, me pareceu até, né, uma coisa, então não vai ter nada, sabe o negócio? Claro. Pareceu retaliação, pareceu, apenas isso que a gente está falando, dá essa impressão, que foi muito na sequência da história do processo, ela vem e perde de culinária, que aliás era uma graça de programa também. Aí fica essa história, essa luta, não se sabe quanto tempo vai durar, e eu particularmente acho muito difícil que ela saia vitoriosa. Torço para que saia, mas acho difícil, porque não é com não é de igual para igual aí. Ela está lutando com uma das empresas mais poderosas do país. Então, vamos aguardar, né? Apesar que eu acho hoje o processo trabalhista no país, ainda bem, é uma das poucas coisas que funcionam ainda um pouquinho, um pouco. Então, talvez ela tenha sorte, dependendo do advogado, enfim, o que ela quiser. Faça pelo menos um acordo. Fazer um acordo. Eu acho que um acordo seria uma história interessante, até porque ela é uma mulher, sempre foi uma mulher muito bonita, talentosa. A história da... patrimônio também da Globo, né? Eu, Felipe, individualmente, acredito que realmente possa ter sido uma retaliação, sim, porque ela é do grupo Globo, a GNT, imagina. então de repente ela perde o programa que é da própria emissora. Então, óbvio, eu acho vingancinha, vingancinha. Que receber, sim. Mas é insustentável, né? Ter no quadro de funcionários uma pessoa que está processando a organização. Então faz parte do grupo Globo. A organização que ela pede milionária. O programa foi um sucesso, solidificou, né? Ela estava bem mesmo. Algumas vezes. Apesar que eu não acho que ela combina absolutamente nada com cozinha. Gozado, mas ela cozinha direitinho. Ela fazia, sim, talvez por ela não ter gosto. essa figura tão típica, eu que detesto cozinha, gostava de assistir a Carolina. Eu gosto da Carolina, eu acho ela uma grande atriz, acho ela uma mulher bonita, só não acho que ela combinava com a cozinha. Mas enfim, eram receitas práticas, bacanas, inteligentes e contemporâneas. Legal, Óbvio que não vem de frente com uma Nigella, enfim, que daí são realmente banqueteiras, culinaristas e tal. Mas a Carolina,
eu acho que ela tinha que ter um engajamento aí numa televisão, fazer alguma coisa e continuar aí nessa pegada de apresentadora, que eu acho que ela foi muito bem. Ah, muito bem mesmo. Olha, daqui a pouquinho, Fabiano Martins, cantor, filho do sertanejo Marciano, falando aqui com a gente como é que ele está se sentindo agora, que ele ganhou o processo que o pai havia movido. O próprio pai havia movido contra o próprio filho, que é uma coisa que o público não engole até agora. Já e já a gente está lá com ele, tá? Fátima Bernardes lamenta nunca ter sido entrevistada por Hebe Camargo. Pois é. Eu pensei que ela fosse lamentar nunca ter entrevistado a Hebe, né? Agora sim. Também, né? Ah, nunca fui entrevistada pela Hebe, é meio mitidinho, mas tudo bem. Não é coisa de fã? Você achou estranho? Sei lá, eu achei que uma questão de nunca ter sido convidada para participar do programa. É uma coisa, porque mas também achei você que... não liberam, né? Como ela vai. Mas enquanto a Hebe esteve entre nós, né? A Fátima não era uma celebridade, né? Ela era uma jornalista, né? Que apresentava o Jornal Nacional. Lamenta, né? Tanto que o programa ele entrou no ar, infelizmente, depois que a Hebe faleceu. Mas se a Hebe estivesse viva, com certeza ele iria ser convidado. Ela viu o musical, né? E quem vê o musical se emociona muito e gostaria de ter tido uma proximidade maior com a Hebe, pelo menos de ter ido ao programa da Hebe, ou ter entrevistado, ou no caso da Fátima, ter sido entrevistada pela Hebe. Sim, mas a Globo sempre dificultou muito. Esse é o problema. Eu acho que não era um desejo só da Fátima, eu acho que muitas vezes também a Hebe e a equipe pensaram em chamar a Fátima e entrevistar, principalmente o programa de Dia da Mulher, que coincidia com o aniversário da Hebe. Elas convidavam mulheres de diversas emissoras, de diversos segmentos. Impossível que o nome da Fátima nunca tenha entrado em pauta. Deve ter entrado em pauta sim, mas a emissora não deve ter liberado. É difícil até hoje, né? Imagina naquela fase mais áurea ainda da carreira da Hebe Camargo. Mas, tadinha, agora não tem jeito. E nós sabemos que quando se trata do jornalismo, é o jornalismo que libera, não tem a ver com o artístico, né? Tem isso então, também, né? Mais difícil ainda. Nessa época, como ela estava muito vinculada ao jornalismo, então talvez a direção do jornalismo, que é uma área completamente independente do artístico, não tenha liberado ela justamente para participar. Agora que ela já se ofereceu, pode gravar com o Marcelo. É verdade, eu gravei com o Marcelo ontem, já vou comentar para vocês. Olha aqui, só mostrar aqui, Marmita, falando na Fátima Bernardes. Ai, mas tá muito feio. Gente, dá para clarear aqui. É a Fátima com a Ivete Sangalo, as duas segurando o barrigão das gêmeas aí. Eu achei muito legal essa foto. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, feriado, mas nós estamos aqui ao vivo com vocês e muita coisa pra gente contar, comentar, opinar, discutir, tudo aquilo que a gente faz na nossa Roda da Fofoca, hoje com o Vladimir Alves e também com o Felipe Campos. E, aliás, tem os bafões do Felipe Campos. E hoje a gente tem um convidado muito especial também que vai dar uma entrevista aqui no nosso programa, tá? Mas antes de tudo isso, você sabe que sempre tem a nossa primeira página. E a primeira página de hoje é sobre um assunto que está rendendo até agora por conta do desabafo de William Bonner nas redes sociais. Isso depois que Fátima Bernardes assumiu o namoro com o Túlio Gadelha. Ele, na sequência, resolveu se deixar fotografar de todos os ângulos com a sua namorada. E aí, tudo aquilo que, inclusive, nós comentamos aqui também, de que estava, né, muito na cara de que, de repente, ele estava ali querendo mostrar tanto a namorada quanto a Fátima estava mostrando o namorado, porque ele sempre tinha sido discretíssimo e, de repente, quando ela vem e fica com o lado da sua vida sentimental absolutamente transparente e assumido, e pelo jeito eles estão muito apaixonados, aí lá vem ele e se deixa fotografar e abraça daqui, beija dali, segura de lá, coisa que ele nunca tinha feito antes. Pessoal, soma 2 mais 2, nem sempre são 5, não, né? Às vezes são exatamente 4 mesmo, exatamente aquilo que a
gente está vendo. E essa reação do público, ele ficou muito chateado. Falar que ele estava com dor de cotovelo por causa da Fátima, está namorando um gatão, um cara aí, não é, 20 anos mais jovem, essa coisa toda, 25 anos mais jovem, parece que tinha abalado as estruturas do William Bonner, e ele ficou píssico com essa história, ele não gostou nem um pouco, e aí ele fez um desabafo nas redes sociais, que depois, não é, tem um momento desse desabafo que ele se dirige mais aos haters, aí não é ao pessoal que falou de dor de cotovelo, que falou de ciúminho, que falou que o Túlio é 10 vezes mais bonito do que ele, não era mais tanto isso, aí era mais para aquele povo que pega pesado de verdade, que entra para xingar, que entra para agredir, que entra para humilhar, que são os haters, não é? Os odiadores que usam, e o paraíso deles é a internet. Então, em um determinado momento, a parte do desabafo mais pesada, aí já é dirigida exatamente aos haters, aos odiadores. Esse pessoal que entrou nas redes sociais, que entrou na rede social do William Bonner para xingar, não até para fazer uma fofoquinha, fazer uma brincadeira, não foi para isso não, porque sempre tem, né? E eles pegam pesado de verdade. Então, eu vou ler para vocês completo o desabafo do William Bonner. Tem uma frase dele que já virou, olha aí, ó. A frase da semana: saudável é viver a própria vida. Ele não quer ninguém se metendo na vida dele, mas não tem jeito, pessoa pública é isso. E mais do que isso, ele se expôs, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe a curiosidade das pessoas em relação aí à vida sentimental dos outros. Então, ele sabia, ele quis, de alguma maneira ele quis que realmente o namoro dele aparecesse tanto quanto da Fátima Bernardes. Isso o Bonner não adianta querer negar, porque é muito claro, é muito óbvio, na verdade. Mas esse é o desabafo dele e eu vou ler para vocês na íntegra. Olha aqui. No espaço de comentários de uma foto de paisagem, essas pessoas expõem os seus preconceitos, seus recalques, sua desinformação de uma forma deprimente e palpitam sobre as vidas de outras pessoas de maneira absurda, às vezes até criminosa, em tom de ameaça. Um sujeito saudável e feliz consigo mesmo não faz isso, começou ele. Aí ele prossegue dizendo assim: algumas pessoas se imaginam no direito de agredir adultos que tomaram decisões sobre as vidas deles. O simples fato de o bem-estar dessas pessoas ser tão afetado pelos caminhos que os outros escolheram para si é um indicativo de que elas precisam de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja espiritual. Isso não é saudável. Saudável é viver a própria vida. Aqui está a frase que virou a frase da semana, inclusive já vai estar em meio às frases, naquela seleção de frases das revistas, as grandes revistas de final de semana. A Veja já publicou nas redes sociais a frase dele: saudável é viver a própria vida. Ele fala isso aqui justamente quando ele diz, não é, que essas pessoas que se incomodam com a vida dos outros, elas precisam de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja espiritual. Não é saudável. Saudável é viver a própria vida, aproveitá-la como uma bênção. Essas pessoas cheias de ódio e agressividade insultam e opinam sobre algo que não diz respeito a elas de forma nenhuma, disparou o William Bonner. E por fim, ele disse o seguinte, olha, ele pediu para que ele fosse respeitado. E ele fala: saudável é trilhar o caminho pavimentado pelo respeito aos outros, respeito às decisões que outras pessoas tomam sobre as vidas delas, respeito ao direito que todo mundo tem de buscar a própria felicidade, que só se completa quando também é encontrada por quem você ama ou admira ou simplesmente respeita, finalizou o William Bonner. Então, esse é o textão
que ele publicou mesmo, que ele postou aí nas redes sociais, depois de toda a reação, não é? Que, na verdade, as pessoas aí estavam falando e comentando o fato dele ter vindo a público, não é? Aparecido em público, na verdade, ao lado da sua namorada, mas de uma maneira mais informal, mais íntima até, de namorados mesmo, coisa que ele nunca fez, e com vários ângulos muito parecidos aos da Fátima Bernardes nas primeiras fotos. Não é, em que ela assume o romance com o Túlio, que é aquele passeio no shopping. Imagina que ele tinha posado alguma vez assim, quer dizer, isso nem foi posado, mas se deixado fotografar, né? Ele sabia que ele seguido pelos paparazzi, ainda mais estando com a namorada, que todo mundo já quis flagrar, e teve muito pouco flagra, desde que ela foi descoberta na vida dele, isso logo depois da separação. Já se falava um pouquinho antes, mas logo depois da separação oficial e formal, aí houve 2 flagras, se eu não me engano. Depois disso, nunca mais. E aí ela vem numa semana, ele vem na mesma semana, na mesma sequência, com o mesmo tipo de pose. Aí não adianta que as pessoas, não querer que as pessoas falem. Falam, mas existe um determinado nível desses comentários, não é? Que é exatamente aquele nível até de uma fofoquinha saudável, até de trocas de opinião sobre comportamento. Agora, xingamento, ameaça, né? Entrar para realmente pegar pesado, para humilhar as pessoas também, aí é uma outra coisa. Aí eu concordo com o Bonner, aí é quando ele fala, precisa de ajuda psicológica, psiquiatra, talvez até espiritual. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque é a pior face das redes sociais. Eu acho um grande avanço, né? Acho uma coisa maravilhosa, na verdade. Agora, essa face negra das redes sociais, essa é preocupante. Essa sempre é uma sombra, né? Em cima de tanta evolução e tanto progresso tecnológico que acaba trazendo pra gente toda essa evolução da velocidade da comunicação e da possibilidade de você se aproximar de pessoas do outro lado do mundo, de você organizar movimentos, né, em vários cantos da Terra ao mesmo tempo, transformar realmente o nosso planeta na nossa casa como um todo. Isso eu acho maravilhoso, mas esse lado sombra, aí a gente concorda com o Bonner. O resto não. Ele é pessoa pública, ele se expôs, os comentários são assim, fundamentalmente do bem, tipo, né, ver ele com a namorada, com o novo amor, a Fátima seja feliz, legal, agora cada um no seu canto, cada um com o seu novo amor. Ponto. Até aí, perfeito. Agora o resto, de verdade, não é. Felipe Campos, muito boa tarde. Boa tarde, tudo Sônia. Bom, querido? Tudo. Então tá Pois bom. é. Vladimir Alves, tudo Boa bem? tarde, Sônia Abrão, tudo bem? O que foi? Não se conformou aí, não? Eu acho que assim, ele, na verdade eu concordo, assim, obviamente que ninguém tem o direito de ficar esculachando absolutamente ninguém em rede social. De jeito nenhum. Mas também o Bonner deveria ter feito também isso antes, né? Ele deveria ter mostrado essa relação, deveria ter exposto também, óbvio. Ele esperou a Fátima assumir primeiro e depois pegou. Mas é óbvio, ninguém óbvio tem que ia essa... dar esse buchicho todo, né? Mas ele Com não, certeza. ele deveria ter colocado, exposto da forma como ela expôs também, que eu achei uma grande bobagem, até porque está numa relação, eu acho que tem que colocar ela mesmo, tem que expor, porque falar assim, porque a minha vida é privada, tudo bem, mas você não é nada privado, porque você faz o maior jornal do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, quem é que não quer saber sobre a namorada, sobre quem está com o William Bonner, enfim? Então, meu amor, agora... segura a peteca. Agora já desabafou também, já deve passar logo, né? Mas assim, Vladimir. no começo eles negam, eles falam que é mentira, que a gente está inventando. O nome da Natasha Dantas já vem sendo ventilado há muito tempo. Muito e desde tempo, então, gente. aquela história assim, de que ela teria sido o pivô da separação, não há nenhuma prova. As pessoas especularam. Aí, ok, a gente respeita. Pode ter sido a gota d'água, Né? o fator que fez com que a coisa se concretizasse. Eles já não estavam bem há Mudasse 2 de anos, né? cenário. Mas assim, aí quando o nome dela surge, as pessoas desmentem, falam que não, a imprensa está errada, a imprensa faz fofoca, vocês especulam muito. Aí depois, com o tempo, basta a Fátima Bernardes mostrar o seu novo amor para o mundo, aí ele decide também Na mesma mostrar a semana, Natasha Dantas. praticamente, né? Aí não vê, é gente. coisa encomendada. Claro. Agora, em relação ao texto, eu acho que ele tem 80% de razão no que ele escreveu. Aliás, é um texto muito bem escrito. No que ele fala assim, das pessoas. O povo já está falando que a mulher é feia, que a mulher usa tamanho M. O povo também Da namorada dele? já não estão falando acredito, isso, sabe? sério? Então é chato.
ele tem razão no que escreveu, porque tem uma torcida que parece que é contra, a gente invejosa, a gente que não tem o que fazer. Aí ele pede até tratamento espiritual. Tem que rezar, tem que tirar porque o tá certo, Bonner, é tudo dar uma penada mesmo, não tem jeito. Quem faz isso é uma penada. Então, nesse ponto aí, ele tem razão, né? Ele tá certo no que ele expôs aí, que as pessoas acabam, você acaba mostrando o seu relacionamento, parece que as pessoas têm inveja, olha, estão vivendo, estão felizes, os filhos aprovaram os dois relacionamentos, mal, né? Então, tá certo. Agora, quando a gente falar, né, também, né, se a gente tiver razão, dá um crédito, fala, ó, tô namorando sim, né? Porque o único que defende a gente é o tempo, né? Você tá percebendo? O tempo é senhor da verdade, nossa única defesa. Aí, o tempo mostra. Vamos fazer depois uma foto e uma janela, a gente esperando assim. Esperando muita coisa se confirmar. É bem isso. Mas eu acho que ele tem que ser feliz também, quanto a Fátima tem que ser também. Mas, obviamente, que todo mundo seja feliz, né? Se vida que segue, vai. Claro. Acho que agora o que tinha para acontecer em termos de ex-casal, o William Bonner e Fátima Bernardes, já aconteceu, né? Já cada um com seu novo amor e é isso mesmo, vida que segue e ponto final, viu? Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos conversar com esse rapaz que vocês sempre torceram tanto por ele, acompanharam a história dele. Ontem a gente deu em primeira mão aqui no nosso programa que o Fabiano Martins ganhou, não é, na justiça o processo que o pai estava movendo contra ele. Esse pai é o cantor sertanejo Marciano, como vocês sabem. Fabiano já está aqui com a gente. Boa tarde, Fabiano. Beijo para você, viu? Faz um tchauzinho para a câmera. Aí, tá bom? Daqui a pouco a gente tá aí com você e vamos bater aquele papo. O pessoal tá pedindo muito para ele cantar um pouco pra gente também. Vai acontecer, tá certo? Mas olha, e os bafões do Felipe Campos. E também o Vladimir Alves com muita coisa que ele traz para contar aqui pra gente, para nós comentarmos, viu? Deixa o Felipe lacrando com essa gravata borboleta metálica. A Margarete está te elogiando. Muito obrigado. Olha só. Ele diz que é roupa de feriado. Eu tomei banho hoje. Tomei banho, feriado. Quarta-feira, né? Diz que quarta e sábado é dia de tomar banho. Aproveitei para tomar vale essa gravata, hein? Depois eu quero que você... Eu vou igual, fazer depois as fala do MC Guimê e da Lecha, né? Que tá ostentando. Exatamente. Exatamente, viu? É do Clodovil? Essa? Não, né? É o Marmita. Esse é o Marmita, não é? Tá só te provocando. Olha só que gente, olha aqui. Linda. Muito linda, né? Muito bom gosto, gostei. Isso mesmo. Depois a gente pode dar uma voltinha com ela. Vamos. Aqui, gente, após ser demitida da Globo, a Maitê Proença faz revelações sobre assédio, sobre pagamento e sobre demissão. E esse sempre é o ponto delicado quando existe essa separação, esse fim, né, entre uma empresa e seu funcionário. É aquilo que vai ser dito depois, ou pela própria empresa, ou pelo próprio funcionário, que às vezes o pessoal resolve, né, abrir a caixa preta, né, começar a dizer tudo aquilo que antes não concordava, mas engolia, porque pelo menos tinha o trabalho, resolve colocar em exposição, resolve falar publicamente. E com a Maitê Proença não foi diferente, embora ela tenha classe, ela não sai espinafrando no local de trabalho, não é nada disso. Mas ela deu uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura, onde ela conta casos de assédio, né, que ela passou e como realmente, gente, essa história de assédio, às vezes ela não é tão explícita, o cara não te pega na marra ou fica te perseguindo, e se realmente, nem com altas cantadas ou presentes ou aquela coisa, né, que faz parte também de um assédio, ele consegue o que quer, aí, e tá no seu ambiente de trabalho, é o que ela fala, aí não parte para uma coisa mais agressiva, mas uma coisa que é insistente, que pode durar anos e vai prejudicando a sua carreira. E ela disse que foi isso o que aconteceu com ela. E ela fala, olha, eu fui assediada várias vezes, mas eu dava um passo fora para acabar com aquela situação. Só que às vezes o sujeito é inteligente. Ele passa 10 anos tirando papéis de você porque você não cedeu ou falou alguma coisa que não agradou.
esse homem pode minar o seu trabalho. E, ó, vocês viram a que ponto as coisas chegam? E ela preferiu não citar nomes, mas deve ser algum diretor poderoso, senão ela não ia falar, fica minando os seus papéis, tirando os seus papéis durante 10 anos, ou seja, tem o poder de minar realmente a sua carreira. Ela ainda na conversa revelou que um dos diretores da emissora não queria ela, Maitê. Um dos diretores queria um namorado dela e por causa disso também ela sofreu as consequências. Então é muito complicado. Mulher não tem saída, gente. Que coisa horrorosa, né? E ela fala, um diretor queria o meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar ao meu namorado. Que horror. Depois de 6 meses que em conversa com o Boni eu fiquei sabendo o que ocorreu. Depois de 6 meses que em conversa com o Boni eu fiquei sabendo o que ocorreu. Esse diretor tinha me pedido para jogar uma garrafa contra a parede como se fosse um ensaio. Eu joguei. Aí ele gravou, mandou para o Paulo Biratã, na época diretor de novelas da Globo, e disse que eu era louca e que era impossível me dirigir. Adivinha se ela não dançou? Meu Deus! E ela revelou mais coisas. Vai cair a gravata. Já. Olha aqui, foi muito estranho eu ser demitida sem nenhum aviso prévio. Aqui ela já fala desse fato recente, foi a demissão dela da Globo. Só soube quando começaram os boatos na imprensa de que eu já tinha sido dispensada. Liguei para a pessoa que tinha me dito que o meu contrato seria renovado e me falaram que de fato ia ser descontinuado. Ela é funcionária, era da Globo desde 1973 e ela diz, eu recebi um salário base e tinha que pedir para fazer um filme comercial ou peça de teatro e você recebe um adicional quando está aplicado em uma novela ou minissérie, por exemplo. Essa era a situação da Maitê Proença. Mas essa história de assédio, nossa, né, podem querer horror. Até o seu namorado, nossa, e você paga na sua carreira por causa disso. É muito complicado. Que absurdo. Não, até aí eu acho tudo bem, né? É obviamente que diminui e desclassifica a mulher em todos os sentidos profissionalmente, isso a gente não tem nem que discutir, mas o que chama a atenção realmente para ferrar a carreira de vez é você pedir para a pessoa atacar uma garrafa na parede, gravar e depois usar isso contra a pessoa como se ela estivesse dando piti no estúdio. Isso é armação. Não, isso é armação, isso é muito feio. Nossa, isso aí, sujo, né? eu acho que o Agnaldo Silva, ele nem precisa fazer tanta pesquisa de campo. Dentro da própria Globo já sai novela. Já tem chama muita. Maitê e conversa com ela, chama né? Maitê Porque que aí... você tem, olha, histórias fantásticas para você colocar. Inclusive ontem no Bial foi incrível a entrevista do Agnaldo Silva. Acabou indo, porque estava na gaveta essa entrevista, hein? Acabou, foi incrível, foi muito legal. Eu ainda tô gripado. E acabou que ele foi mesmo, ele foi muito legal, viu? Ele é muito inteligente. Mas essa história da Maitê realmente é de levantar os cabelos, né? Porque isso não se faz com absolutamente ninguém, né? Eu acho que quando chega uma hora, eu acho que na carreira de alguém, principalmente dessas grandes divas, dessas grandes mulheres, essas mulheres enfim, lindas, né? Essas mulheres lindas. Né? Eu acredito que as pessoas, elas começam a olhar a outra, a mulher, enfim, a atriz, seja lá quem for, de uma forma muito banal, como se não tivesse mesmo coração, sentimento. Pega e fala assim, olha, se tirar o namorado dela não vai sofrer, entendeu? É louco isso. Não, eu acho que isso é não psicopatia, tá gente. Se sofrer também não é dar conta, eu quero. E o cara ainda deve estar dando expediente lá, né? Porque ela fica nessa de não falar, outras também não falam, e nisso ele vai levando, vai fazendo outras vítimas, que pesa contra ela, pesa contra a mulher, o assédio também, muitas vezes, e aí quando ela pensa que não, pesa contra o namorado. Ou seja, a pessoa acaba sofrendo 2 vezes aí, né? Exatamente. Porque o negócio é complicado. E olha aqui, outra atriz que também foi demitida, mas essa está indo para as cabeças, é a Carolina Ferraz. Em 15 segundos eu te conto. Olhe bem. Essa, a Rede Globo, isso vocês já sabem, ela foi funcionária durante 25 anos da emissora, contratada durante 25 anos pela emissora, e agora ela quer os direitos trabalhistas dela, porque ela era contratada como pessoa jurídica e não física, e ela quer os direitos, e ela disse que ela nunca recebeu férias, 13º, aquelas coisas todas. Isso que a Carolina Ferraz quer acaba somando 7 milhões de reais em indenização.
1,7 milhões de reais. Imagina, vocês acham que a Globo quer pagar? Não, nunca. claro que não. Primeira coisa, ela já perdeu o programa de culinária que ela tinha no canal a cabo, né? Na GNT, que era uma coisa que ninguém estava esperando. Não trabalhar na Globo é uma coisa, mas ela tinha um contrato, um programa no